volta com o nosso Vida Melhor, com um assunto tão especial, gente. Eu sei que vai ser de interesse geral. Atenção, todos, mães, pais, vovô, vovó, a gente sempre precisa de conhecimento para lidar melhor com qualquer ocorrência da vida, né? E quando a gente pensa em maternidade, em gestação, a gente já fica pensando aí na saúde do bebê. Como a gente está no mês da noiva, mês das noivas, um mês que tem tantos casamentos, a gente já pensa aí numa família linda, constituída com filhos saudáveis, felizes, né? Só que a gente sabe que a saúde é importante em todo esse contexto. Então a gente precisa de conhecimento. Por conta disso é que a gente hoje vai falar sobre como prevenir as doenças do coração, as doenças congênitas e ainda sabermos como cuidar do nosso próprio coração. A gente convidou o Dr. Carlos Acepedra, que é cardiologista, intervencionista, chefe da seção médica de intervenção em cardiopatias congênitas do Instituto Dante Pazanese. Ele é co-diretor da sala híbrida do Hospital do Coração. Tem mais de 500 apresentações em congressos nacionais e internacionais. Eu estou do lado de uma autoridade no assunto, que é cardiopatia congênita. Seja muito bem-vindo, é uma honra para a gente te receber, doutor. Muito obrigado, Cláudia. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho, né? Essa é uma área da cardiologia que não chega a ser negligenciada, mas às vezes, devido à prevalência não tão alta, isso não quer dizer que não seja importante, né? Às vezes a gente fica um pouco de lado. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para discutir esse assunto. Muito legal, inclusive já aprendi aqui num bate-papo muito rápido e simples com o doutor, que hoje é possível, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, é possível diagnosticar um problema de coração ainda quando o bebê está no ventre da mãe e fazer uma cirurgia, ou seja, cuidar antes que nasça para que nasça saudável, é isso? Isso mesmo, Cláudia. Na verdade, assim, as cardiopatias congênitas, elas representam a malformação mais frequente, né? Mais ou menos 1 a 2 crianças, 2 bebês que nascem apresentam problemas no coração. Cardiopatia congênita, o que quer dizer? É uma doença que a criança nasce com ela. Então, às vezes é um buraquinho, é um vaso que está apertado, obstruído, ou são vasos trocados, né? Então tem uma gama de cardiopatias congênitas. E muitas vezes essas alterações, elas são suspeitadas com a criança ainda estando no útero materno. E existe algum exame que vai fazer o diagnóstico dessa alteração? Existe. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum as mães serem submetidas a exames de ultrassom, né, para detectar possíveis alterações. E nesse exame, que é feito de rotina, né, o operador suspeita da possibilidade de uma alteração, uma anormalidade cardíaca. Aí ele encaminha para um cardiologista pediátrico que é especializado em doenças do coração do feto. É quem faz a cardiologia fetal. E aí, uma vez detectada a doença ainda no intraútero, você faz toda uma programação de terapia. Então, às vezes, essa criança nasce num centro especializado para receber tratamento ou cirúrgico ou por cateterismo já nos primeiros dias de vida. E tem algumas doenças, as mais graves, que muitas vezes sem tratamento elas são letais, a gente intervém ainda dentro do útero. Claro que isso não é frequente, né? No Hospital do Coração nós somos pioneiros nessa técnica. No Brasil, na verdade, nós não fomos os primeiros, mas nós desenvolvemos uma técnica muito interessante e hoje a gente tem 57 fetos tratados ainda dentro da barriga, vamos dizer assim, e com chances de sucesso muito boas. Claro que são cardiopatias graves e que, às vezes, nessa luta pela vida, ela é muito árdua. As mães, né, elas lutam como verdadeiras leoas para preservar isso e para dar o que é de melhor para essa criança. É claro que esse tratamento começa dentro da vida intrauterina, mas ele se perpetua depois no período neonatal e tem todo um processo de planejamento para essas crianças, né? A partir de que mês, doutor, já pode ser feito o diagnóstico de uma cardiopatia intrauterina? Na vida intrauterina, geralmente a partir da 18ª semana. Às vezes você pode
conseguir a partir da 13ª, 14ª. A gente está falando em torno de 3, 4 meses. Exato. Com ultrassom, no começo ultrassom vaginal, mas a partir da 18ª semana, o ultrassom habitual. Hoje nós temos vários bons profissionais aqui em São Paulo. Cirurgia? O bebê ele precisa ser anestesiado quando ele está intrauterino? Na verdade, isso é feito por uma equipe multidisciplinar. Né? A gente brinca que uma andorinha não faz verão, né? Então são vários especialistas. A mãe ela é anestesiada, ela sofre uma raquianestesia, a gente dá um pouquinho de sedação. Um obstetra especializado em medicina fetal, a gente brinca que é o fetologista ou fetólogo, ele vira a posição do bebê ainda dentro da barriga. Na hora que o coraçãozinho está apontado para cima, para a barriga, nós seguramos o bebê nessa posição e com uma agulha, essa agulha atravessa a barriga da mãe, o útero, às vezes a placenta, chega na perna do bebê e é injetada uma substância anestésica, uma mistura de 3 medicamentos. Com isso o bebê fica parado, não sente dor e nós utilizamos uma agulha que também, de novo, atravessa a barriga da mãe, atravessa o útero, chega na ponta do coração. Nós furamos a ponta do coração e por dentro dessa agulha nós avançamos um catéter, que é um tubinho de plástico, né, miniaturizado, e na sua extremidade se encontra um balão, como se fosse uma bexiga. E esse balão ele é insuflado no local que nós queremos dilatar. Normalmente são fetos que têm válvulas apertadas, e essas válvulas apertadas elas resultam em um colapso do ventrículo. O ventrículo é a principal câmara do coração. Então, para evitar esse colapso, né, antes que ele ocorra dentro ainda da barriga da mãe, a gente dilata essa válvula com resultados, eu não digo perfeitos, porque são cardiopatias graves, mas com resultados alentadores e cada vez melhores. Você está falando e eu sou muito visual. Você vai falando, eu estou imaginando, e já estou imaginando esse bebezinho, estou imaginando a vida que tem intrauterina, né? Eu pensei em milhares de coisas que talvez você tenha pensado também junto comigo. Mas eu fico imaginando o seu desafio, o desafio da equipe médica, porque se um feto, ele é pequenininho, né? Um bebê lá dentro do útero é pequenininho, o coração... é mínimo. É mínimo. Eu tenho a sorte de trabalhar com um colega que é extremamente preciso. É guiado pelo ultrassom, enfim, nós temos conseguido, espero que as coisas se desenvolvam mais. Cláudia, se você me permitir, muitas vezes a gente também trata essas cardiopatias congênitas depois, obviamente, que a criança nasce, já um pouquinho maior, por meio do cateterismo. Hoje em dia, boa parte dessas cardiopatias congênitas são tratadas por formas menos invasivas, menos agressivas que antigamente, que só havia a cirurgia disponível para tratamento. Hoje, aí eu pediria, se você puder passar um vídeo que a gente trouxe. Olha que interessante, tenho certeza que você em casa também vai ficar encantado. Pode rodar o vídeo? Então tá aí. Olha, aí onde está essa luzinha, mostra que a gente entra na virilha e com um catéter, que nada mais é que um tubinho oco de plástico, a gente vai caminhando, né, pelos vasos do abdômen até chegar dentro do coração. Então essa veia, que chama veia cava inferior, ela dá no átrio direito, que é a câmara superior direita no coração, aí vocês veem um catéter, o catéter passa por esse buraquinho no coração, vai para o átrio esquerdo e a gente empurra um dispositivo que lembra um guarda-chuva. Então abre um disco do lado esquerdo e depois abre o disco do lado direito. Então esse buraquinho ele é fechado através do uso dessa prótese que é um guarda-chuva, né? E com isso o buraquinho é tapado. Esse paciente ele entra no hospital num dia pela manhã, a gente faz o procedimento e no dia seguinte já vai embora sem cicatriz, com uma mínima marca na região inguinal e pode retornar às atividades habituais rapidinho. Essa criança em 2, 3 dias está na escola, pulando, saltitando, de novo, né? assim. Como é lindo ver essa evolução da medicina, né? Agora, esse tipo de procedimento é para que tipo de cardiopatia? Isso é uma cardiopatia congênita, né, que tem um buraco entre as câmeras superiores do coração.
né? Tem outras cardiopatias congênitas, né, que as crianças nascem com buracos no coração e outras localizações, e nas quais também nós conseguimos colocar, são pequenas rolhas, né? Se você puder dar um zoom aqui. E é exatamente esse material. Esse material. É uma prótese metálica, é um metal, uma liga metálica de níquel e titânio. Ela é extremamente flexível, né? Então a gente puxa, isso fica pequenininho, né? A gente consegue empurrar através do catéter. E dentro do coração abre o disco do lado esquerdo, abre o disco do lado direito e abraça, vamos dizer assim, a parede que divide essas câmeras do coração. Há outros tipos de cardiopatias, né, congênitas que são representadas por obstruções nos vasos. Então são vasos que nascem apertados, né, e a gente consegue dilatar esses vasos utilizando o stent. O stent é uma malha metálica que é utilizado também nas coronárias de adulto, pessoas que têm infarto, que têm angina, que têm obstrução. Então vocês podem ver... O processo também é igual que a gente está vendo agora. É muito parecido. Essa é uma foto do stent, que é uma armação metálica, né? Se puder passar a seguinte... Metálica, porém flexível também. Bem flexível, e essa foto mostra isso. Então ali vocês veem, né, dentro do coração, naquele tubinho do lado esquerdo, ele está obstruído. Depois naquele painel do meio, o stent sendo liberado por meio da insuflação do balão. Esse balão, nós murchamos ele e aí o stent fica grudado, vamos dizer assim, na parede do vaso. Pediria para passar o próximo. Então, nessa outra foto, nós temos uma doença congênita, ela se chama coartação da aorta, né? Então, a aorta é o maior vaso do organismo, ela sai do lado esquerdo do coração e esse paciente nasceu com uma obstrução na aorta, né? Ali tem, na parte superior, onde está pintado de preto, ali está muito apertado. Pode passar o próximo, vocês vejam a diferença agora, depois que se coloca a pecinha de metal dentro, e com isso a gente se vê livre dessa obstrução no vaso. Então, doutor, uma pessoa que tem uma doença congênita como essa, ela apresenta sintomas? Apresenta. Porque a gente, como mãe, tem o hábito de levar o filho no pediatra, né? Vai crescendo, a gente fica preocupado muito com a curva de crescimento, muito preocupado se tá tudo bem com ele, se engordou, se não. Claro. Mas a gente não para fazer um exame mais específico. Tem sintoma para que a gente Cláudia, busque ajuda? É uma ótima pergunta. Eu tenho formação em pediatria, fiz pediatria antes de cardiologia, antes desse treinamento de cateterismo, né? E as cardiopatias congênitas, elas podem ou não ser sintomáticas, cursarem com sintomas, né? Então, as crianças que normalmente têm cardiopatia congênita, elas podem cansar fácil, né? Então, tá na escola, elas correm menos do que os coleguinhas, apresentar uma respiração mais rápida, elas podem ter pneumonias de repetição, podem ter bronquite. Nossa, é isso que eu estava pensando. Né? Você falou que elas se cansam mais rápido, eu já pensei, puxa vida, a mãe que acha que o filho tá assim só porque tem bronquite, pode estar enganada. Pode ter cardiopatia atrás. Uma cardiopatia. Exatamente. Olha Por isso a importância do exame físico pelo pediatra. Porque o pediatra conversa com essa família, examina, escuta o coração e muitas dessas cardiopatias apresentam sopro. Sopro é o quê? É um barulho que não deveria existir no coração da criança, né? E que o pediatra escuta, né? Não que todas as crianças com sopro tenham problemas do coração. Então, aquele exame que o pediatra coloca, o estetoscópio, fundamental. Aquilo é importante. Aquilo é importante. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta de uma claro. telespectadora que está muito na hora certa em relação ao que a gente está falando. É a Cidinha Cabral. Ela quer saber o seguinte: a cardiopatia congênita pode apresentar sintomas só na adolescência? Porque a gente está falando do bebezinho que vai ao pediatra. Aí depois a gente esquece de levar o filho ao médico, a verdade é essa. Aí só vai depois quando fica mocinha, ou o homem quando fica adulto e procura um urologista ou um geriatra, né? Cidinha, obrigado pela pergunta, é de extrema importância, porque como a gente estava falando, algumas crianças apresentam cansaço, outras apresentam cor azulada, né, da pele, da mucosa oral, dos olhos. Aí é fácil de fazer diagnóstico.
Por outro lado, tem algumas doenças congênitas do coração que não tem sintoma nenhum. Então passam despercebido e aí o diagnóstico só é feito justamente na adolescência. Por quê? Porque foi fazer um exame de check-up para entrar numa academia, ou alguém foi medir a pressão arterial, viu que a pressão estava alta e aí fez o diagnóstico daquela doença que eu mostrei, que é a coartação da aorta. Então, sim, hoje em dia, até por uma melhoria da qualidade de treinamento dos médicos e da tecnologia, nós felizmente conseguimos fazer o diagnóstico mais precoce nas crianças e, portanto, nós podemos tratar melhor e ter um prognóstico a longo prazo melhor. Mas tem alguns casos que podem passar batido e o diagnóstico sai só na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Então, aí é que eu ia te perguntar, se não tem sintoma, precisa ser tratado? Precisa. Se não está incomodando, está ali quietinho? Precisa, porque muitas vezes essas cardiopatias, se não tratadas, elas vão apresentar complicações após o paciente ter 30, 40, 50 anos de idade. E aí, uma vez que ocorram as complicações, aí mesmo você tratando o vaso apertado ou o buraquinho que estava aberto, fica difícil de você se livrar de algumas complicações. Então, no fundo, você trata mais precocemente, mesmo na ausência de sintoma, justamente para prevenir complicações potencialmente graves no futuro. Então, esse é um quebra-cabeça que, claro, tem que ser individualizado. Essa é a arte da medicina. Isso no futuro pode representar uma parada cardíaca? Não só parada, mas arritmias, né? O coração tropeça, a pessoa cansa demais, não necessariamente complicações que ponham em risco a vida da pessoa, mas algumas complicações que possam piorar a qualidade de vida. Então a gente não quer, a gente quer ter qualidade de vida, exatamente, né? Eu vou fazer uma pausa, chamar um recadinho, mas eu continuo com as perguntas e respostas, as que já estão aqui no nosso WhatsApp. Vamos às perguntas e aí a gente vai ter a resposta. Vamos lá. A Daiane Passos, ela é de Salto, aqui em São Paulo, ela gostaria de saber o que desenvolve o problema no coração. Ela diz, estou grávida e descobri que tenho diabetes gestacional. Será que isso pode afetar o meu bebê para que ele possa vir a ter uma cardiopatia? Ótima pergunta, Daiane. O diabetes, sim, é um fator de risco que pode resultar em uma cardiopatia no feto. Então, a mãe diabética, né, é o protótipo da necessidade de investigação. Então, Daiane, você realmente precisa ser examinada, fazer o que a gente chama de um ultrassom morfológico, né? E também fazer o ecocardiograma fetal, que é o exame de ultrassom do coração do bebê. Não é preciso ficar desesperada, apesar de ter uma maior probabilidade da ocorrência de cardiopatia congênita, ainda assim não é muito alta, mas é obrigatório essa investigação. Ok. A Ana Maria do Rio de Janeiro, ela gostaria de saber se não é muito perigoso operar uma mãe para poder atingir o coração do bebê, se não teria um risco maior para os dois, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ótima pergunta. Aí entra um conceito ético também. Nós, como médicos, a nossa primeira missão é não fazer o mal, é sempre trabalhar com segurança. E essa pergunta, embutida nessa pergunta, existe o potencial de risco para os dois seres, para a mãe e para o bebê. E a gente sempre preserva a mãe em primeiro lugar. Só que hoje, com o treinamento médico e com a tecnologia e com a disponibilidade de drogas anestésicas, o risco materno é praticamente zero, ele beira zero, de infecção, de mortalidade. Então, não só baseado nesses procedimentos cardíacos fetais, existem outros procedimentos fetais nos quais a mãe também é anestesiada. Ela está teoricamente sob risco, tá? Mas a ocorrência de complicação materna nós não vemos mais hoje em dia, ela foi eliminada. Então, uma cirurgia como essa, você tinha dito que é uma agulhinha, não tem corte nesse útero. Existem algumas malformações fetais, por exemplo, neurológicas, meningomielocele, né, que é uma bolinha que a criança nasce da coluna, na região sacral, perto do bumbum, assim.
Aí sim você precisa fazer uma abertura no útero, mas hoje em dia você consegue fazer isso, uma abertura que eu diria quase microscópica, tá? A gente também tem experiência, claro, não é da minha área, mas a gente vê técnicas sendo desenvolvidas nessa área específica com resultados incríveis. Então, não é motivo para preocupação o risco materno e não é motivo para deixar de fazer o que é para ser feito para a criança hoje em dia. Você falou do risco mínimo de infecção, né? Eu estava olhando as imagens da sala híbrida, quer dizer, é um local extremamente seguro, né? Exatamente. A gente tem essas imagens aí, vou pedir para a turma colocar. Olha aqui. Olha, essa é uma sala que ela tem como característica, óbvio, ela é dentro de um centro cirúrgico e ela tem inúmeras características de alta tecnologia. Você tem vários monitores que você pode monitorar a sua cirurgia, e essa sala é chamada de híbrida porque dentro dela você tem dois tipos de profissionais que atuam. Nós, cardiologistas intervencionistas, que fazemos as intervenções por catéter, e os cirurgiões cardíacos também. Então, você consegue trabalhar de mãos dadas, geralmente são cardiopatias muito complexas, né, que requerem a expertise, né, todo o conhecimento e habilidade manual, técnica de ambas as especialidades. E nessa sala também a gente acaba fazendo esses procedimentos fetais, junto com o anestesista, junto com o obstetra que fez treinamento em medicina fetal, né, tem os obstetras que dão todo o apoio à mãe, né, tem o anestesista que é especializado em anestesia de cardiopatas, de mães também. Então, hoje isso é feito com uma extrema propriedade, um cuidado muito grande, né? Obviamente, ninguém reinventa a roda, então a gente vai acrescentando pequenos tijolinhos de conhecimento em conceitos já bem estabelecidos, e assim a medicina vai avançando com passos de formiga, vamos dizer assim. Hoje nem tanto de formiga, porque nos últimos 20 anos ocorreram avanços extraordinários na medicina cardiovascular, né? Eu ia te perguntar isso. Essas cirurgias já acontecem com frequência fora do Brasil? Sim. Ou a gente de alguma forma é pioneiro? Eu acho as duas coisas, né? O Brasil sempre teve uma tradição em medicina cardiovascular muito grande. Desde o início dos anos 60, a partir daí pessoas foram treinadas fora do país, voltaram. Então, toda a equipe, doutora Adib Jatene, o legado que ele deixou para a gente, não só na cirurgia, né, mas dentro da sua clínica, o principal legado talvez tenha sido a atitude, né, a postura, né, a correção ética, o que é o melhor para o seu paciente, buscar sempre do ponto de vista técnico o que há de melhor. Então a gente tem uma tradição muito grande na cirurgia, no cateterismo intervencionista, na clínica, nos métodos de imagem. Então, o ultrassom, a tomografia, a ressonância. Isso é maravilhoso, motivo de orgulho para a gente, Eu digo que a gente deve muito pouco aos melhores centros do mundo. Você pega um ou outro centro que tem mais experiência específica em uma ou outra doença, aí sim seria motivo de encaminhar esses pacientes para fora. Hoje em dia, especialmente nos grandes centros, obviamente cardiologia pediátrica é uma especialidade de alta complexidade, ela tem que ser feita em grandes centros, né? E que geralmente estão nas grandes cidades, como São Paulo, Rio, Porto Alegre e outras capitais do Brasil. Mas aqui em São Paulo a gente tem grandes hospitais que estão acostumados a lidar com esse tipo de doença. E a gente está trazendo esse tema justamente para provocar uma maior conscientização. E aí é que eu acho maravilhoso. Você que de repente não tem o problema, nunca viveu o problema, está aí atento. É para você compartilhar mesmo essa informação, para que isso tudo chegue ao alcance das pessoas que precisam dessa informação e podem ser beneficiadas de alguma forma. Isso é maravilhoso. Tem aí o Dia dos Namorados, que é o dia 12 de junho chegando, exatamente, que é um dia importante, mês né? que vem, exato. E houve um projeto de lei que foi passado aqui na Câmara da cidade de São Paulo, que criou-se o Dia da Criança Cardiopata.
Então, com todo o apelo que o Dia dos Namorados traz, corações espalhados por toda a cidade, um clima gostoso, ameno, vamos dizer, romântico, aí dentro desse contexto criou-se o Dia da Cardiopatia Congênita. Isso acho que foi uma ideia muito feliz, um vereador que propôs, esse projeto foi aceito na Câmara, e a gente, nesse dia, também comemora o Dia da Cardiopatia Congênita, que é muito bom para as crianças e para essas famílias, né? Nesse dia ocorrem mutirões para detectar problemas no coração de crianças, nas escolas, em hospitais, enfim. Existe toda uma série de iniciativa para justamente propiciar o que há de melhor na prevenção e no tratamento dessas doenças na criança. Muito bom. Eu não posso perder a oportunidade que eu tenho aqui de estar do seu lado agora. Eu tenho muitos telespectadores que têm questões em relação também às suas cardiopatias e que sem dúvida, não se são eu puder mais ajudar, crianças, né? Claro. Mas que querem saber, então tem dúvidas aí. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Eu tenho algumas perguntas. A Roseli do Rio Grande do Sul, ela é de Santa Maria e ela fala assim: tenho 44 anos, estou esperando para fazer uma cirurgia cardíaca. Vou trocar a válvula mitral, pois tive febre reumática. O médico que ia fazer minha cirurgia saiu do hospital, estou esperando o médico substituto para começar a fazer os exames pré-operatórios. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre como é que vai ser todo esse procedimento. Como é que então é uma cirurgia para a troca de válvula mitral? Olha, primeiro, essa é uma cirurgia comum que é feita. No Brasil existem vários adultos que têm sequela da febre reumática. A febre reumática costumava ser muito mais prevalente, né, antigamente. Esses adultos ficaram com sequelas. Essa válvula mitral que se encontra entre a câmara superior esquerda e a câmara inferior esquerda do coração, ela passa a ter um vazamento. Ou ela vaza ou ela fica apertada. E muitas vezes não dá para nós tratarmos por meio do cateterismo, que é menos invasivo. Então precisa de uma troca. O cirurgião às vezes pode plastiar, arrumar a válvula, dar um pontinho, mas isso é menos frequente. O que geralmente é necessário é colocar uma prótese que pode ser ou biológica ou uma prótese metálica. Aí o médico precisa saber qual que é a melhor opção para ela, baseado numa série de características dela. De modo geral, é uma cirurgia que pode ser feita com extrema segurança, né, e com muita eficácia. Vai ser restaurada a função dessa válvula mitral. Se ela ganhar uma válvula metálica, ela vai precisar tomar anticoagulante. As válvulas metálicas duram mais tempo, né, mas ela precisa ter todo um cuidado de ter uma anticoagulação do sangue muito precisa. E se ela não for candidata a receber anticoagulação, então ela vai ganhar uma válvula biológica. Essas válvulas biológicas, apesar de elas não requererem anticoagulação, elas tendem a durar menos do que a válvula metálica. Aí ela precisa discutir com o médico dela qual seria a melhor opção para ela. Mas eu tenho certeza, ainda mais no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que ela vai ser bem atendida. Muito bem. A Odete, ela é de Votuporanga. A pergunta dela é a seguinte: o médico está indicando para que eu faça um cateterismo. A minha dúvida é, cateterismo é uma cirurgia ou um exame? Muito boa pergunta. Pode ser os dois, Odete, na verdade. Né? Precisa ver o porquê que está sendo indicado esse cateterismo, por dor no peito ou devido a outros sintomas. E o cateterismo ele é feito com uma punção na região da virilha. Nós entramos dentro de vasos aqui da região da virilha, né? O artério, a veia ou os dois. Com isso, os vasos eles são como se fossem avenidas que levam a gente até o coração. E dentro do coração nós medimos pressão e injetamos um pouco de contraste. O contraste é como se fosse uma tinta. Então nós injetamos essa tinta e nós filmamos e gravamos todo esse exame dentro, que fica passando nos monitores. E se houver alterações, por exemplo, um vaso que esteja apertado, a coronária, ela está tendo dor no peito. E aí detectou-se que um dos vasos, essas coronárias são os vasos que irrigam o coração, num desses vasos tem uma obstrução, a artéria está entupida, vamos dizer assim, né? Aí o cateterismo também tem a propriedade, a capacidade
de tratar. Talvez não no mesmo tempo, depende de medicações, pode às vezes deixar para uns dias depois, mas através de um novo cateterismo, o médico vai lá e pode colocar um stent, que é aquele pedacinho de metal que nós mostramos no início dessa conversa. E aí você consegue abrir a artéria. Então o cateterismo, ele é ao mesmo tempo um método diagnóstico e um método terapêutico. Ele pode servir para as duas coisas. E ela ainda pergunta, existe risco nesse procedimento? Como qualquer procedimento médico, claro que existem riscos, né? Agora, os riscos do cateterismo hoje em dia são extremamente baixos, extremamente baixos. Falar que não tem risco, né, não existe em medicina. O risco para quem faz um cateterismo previamente marcado, solicitado pelo médico, e quem faz um cateterismo porque infartou e chegou lá no pronto-socorro é o mesmo? Não, é óbvio que a sua pergunta não podia esperar outra coisa, é extremamente inteligente, né? Quem está infartado, está no pronto-socorro, né? Tem todo um condicionamento de quadro clínico que resulta num risco maior do cateterismo. O cateterismo eletivo, que provavelmente é o que marcaram para a Odete, tem um risco que beira a zero, vamos dizer assim. Muito bem. A Ana Maria, ela é de Rio das Ostras e ela diz assim, minha irmã Samara tem sopro no coração. Hoje ela está com 48 anos e gostaria de saber se isso muda com a velhice. Primeiro que 48 anos não é velha, tá bom? A sua irmã ainda é uma menina, Ana Maria, olha que abusada. E ela diz assim, ela sempre malhou em casa. Doutora, ela pode continuar? Concordo totalmente com o seu comentário sobre a idade. Poxa vida, né? Assim não dá. E assim, o sopro no coração, como eu também havia comentado, o sopro nada mais é que uma sensação auscultatória do médico, quando o médico escuta o coração. Na grande maioria das vezes, o sopro não tem qualquer significado patológico, ou seja, ele não quer dizer que existe uma doença. Para vocês terem uma ideia, cerca de 4 a cada 10 crianças que nós examinamos, crianças saudáveis, veja bem, apresentam algum tipo de soprinho, de um barulho diferente no coração. É o dito sopro fisiológico, sopro funcional ou sopro inocente. Nesses casos, não há doença subjacente, né? Óbvio que esses pacientes são investigados, eles fazem exames, eles fazem um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, e uma vez descartada a possibilidade de ter um problema real no coração, esse sopro é caracterizado como inocente. E aí esse paciente pode fazer absolutamente tudo. Então precisa ver a Samara, a irmã dela, o que ela tinha, provavelmente se enquadra dentro desse contexto e ela, se tiver realmente um sopro funcional inocente, ela está liberada para fazer qualquer coisa, inclusive correr maratona. Agora, é interessante também essa pergunta e eu fico feliz de poder fazer esse alerta. Quando a gente se inscreve numa academia, até o doutor estava comentando, né, que os adolescentes, eles acabam descobrindo doenças porque eles vão se matricular numa academia e aí é pedido uma série de exames. A academia pede uma série de exames. Quando a gente resolve fazer a nossa caminhada por conta própria, ou fazer até mesmo um certo exercício de musculação por conta própria, alguns exercícios que a gente segue aí via internet por conta própria, a gente precisa lembrar que é importante dar uma passadinha no cardiologista para fazer exames preventivos, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou num ponto crucial, né? Antes de qualquer exercício físico, né? Especialmente se a pessoa está se propondo a aumentar a sua atividade física, é fundamental fazer um check-up, principalmente as pessoas que têm história familiar, né, de doenças cardiovasculares, que têm colesterol, triglicéride aumentado, enfim, tem diabetes, tem todos aqueles fatores de risco já muito bem conhecidos. É fundamental passar numa triagem pelo cardiologista para saber até que ponto você pode, até onde você pode ir no seu exercício físico. O que não significa que não se exercitar é mais seguro, ao contrário. Não. Tem que se exercitar, né? Sabe que no final do ano passado, até o comecinho desse ano, eu perdi alguns amigos de infarto, muito jovens, assim, tudo beirando os 50 e poucos anos, e todos não faziam exercício físico. Então, eu acho que é um alerta aqui que tem que ser falado e vou aproveitar a sua presença aqui. Tem que fazer exercício. Eu acho que o exercício ele tem que ser visto dentro de um contexto, de um conceito maior do que é saúde.
né? Então, se cuidar é o quê? Comer bem, né? Procurar ser feliz, por incrível que pareça, né? A gente sabe que quando as pessoas estão mais deprimidas, elas estão muito mais sujeitas a infarto, a câncer, alteração de imunidade, infecções, né? Então, a vida saudável é você ter o teu corpo são, né? Você tá com a cabeça boa, tá bem espiritualmente. Então, e dentro desse contexto, o exercício físico, ele é fundamental, fundamental. Isso nem é novo, né? Mente sã, corpo são. Exatamente. Isso é velho, Cláudia, né? A gente aprendeu na escola ainda criança, mas vamos colocar em prática. Eu falo sempre que a gente aprendeu bastante. Vida Melhor está completando esse ano 7 anos e foram 7 anos de muito aprendizado, que a gente aprenda muito mais, mas não adianta a gente saber, a gente tem que praticar, tá bom? Te convido para praticar uma vida mais saudável. Agradeço a sua presença. Obrigado, eu que agradeço Volte estar mais aqui. vezes, foi muito bom só te convidar. receber. Muito então, obrigado. Tá ótimo. Dr. Carlos AC Pedra, é isso mesmo? Carlos Augusto. Carlos Augusto Cardoso Pedra, exatamente. Ok. Obrigado. E mais informações no www.sbhci.org.br ou doutorespedra.com.br, doutorespedra.com.br. Muito obrigada. Obrigado, Tem Cláudia. recadinho para compartilhar com você e eu te encontro já já.